2h41 e eu vou começar o programa de hoje recebendo um convidado bastante especial. Ele que é o Coronel Marcos Paulo Beck, um dos fundadores da associação aqui dos oficiais da Brigada Militar. E que hoje, então, segue aí à frente da associação. Isso porque no início do mês, o governador Eduardo Leite, com a troca, né, do governo, e também o vice-delegado Ranolfo, eles anunciaram como secretário adjunto da Secretaria, então, de Segurança Pública, o coronel Marcelo Frota, ele que presidia desde 2014, então, a Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Então, dessa forma, o Coronel Beck, passou a assumir e eu recebo ele aqui nesta sexta-feira, trazendo bastante informações. Vamos bater um papo, então. Seja bem-vindo, Coronel. Boa tarde. Boa tarde, eu agradeço, Carol, cumprimento os ouvintes da Rádio ABC e especialmente com um afetuoso abraço aos nossos associados, oficiais da Brigada e dos Bombeiros Militares. Boa tarde a todos. Tá certo. Bom, como que o senhor, como associação, recebeu a notícia da saída do Coronel Frota para o governo do estado, né? Saindo... Bom, vamos voltar aqui, a gente estava com um probleminha no microfone, recebo novamente desculpa, Coronel, o microfone estava desligado, então, mais uma vez, Coronel Beck, seja bem-vindo, agora sim, agora os nossos ouvintes vão poder ouvir o senhor. Muito bem, Carol, eu cumprimentando também a todos os ouvintes da Rádio ABC, nos orgulha muito em podermos estar aqui e quero mandar um afetuoso abraço aos nossos sócios da Associação dos Oficiais da Brigada e dos Bombeiros Militares. Ok. Boa tarde a todos. Excelente. Bom, Coronel, o senhor agora é um dos fundadores da associação, já tem uma vida aí, 28 anos, né, junto à associação. Como que o senhor, e não só o senhor, mas a associação em si só, recebeu essa notícia de que o Coronel Frota estaria, então, indo atuar no governo e deixando, entre aspas, né, esse cargo da associação? Perfeito. Nós recebemos de uma maneira muito realmente satisfatória, com muita satisfação, com muita alegria. Por quê? Pela primeira vez em muitos anos, eu vejo um governo realmente colocar na área de segurança pública não teóricos, não políticos que desconhecem, que até que aprendam o que é segurança pública, se passaram os 4 anos. Dessa feita, está colocando profissionais, tanto o delegado Ranolfo, que é o vice-governador e o atual secretário de Segurança, um policial testado em 35 anos de carreira, e da mesma forma o coronel Marcelo Frota, um homem experiente, estudioso, conhecedor. E nós, todos da ASOF, os oficiais dos bombeiros e da Brigada Militar, veem com muito bons olhos essa escolha de profissionais para a área de segurança pública. E isso, ele estando no governo, o coronel estando então no governo, ele contribui para as ações associativas? Certamente, inclusive mais do que certamente nós esperamos, né? Porque muitas das ações associativas passam pelo governo. Nós tivemos no governo passado que nós chamávamos, eu particularmente chamava até de verdadeiro terrorismo, já que nós temos soldados, cabos, temos toda uma instituição e na questão salarial havia um verdadeiro terrorismo, pago, não pago, atraso, vou pagar, não vou poder pagar, não pago o 13º. Então nós esperamos que várias situações, dentre elas essa do salário, sejam regularizadas, que o calendário seja obedecido e que, se tiver que ser penalizado os funcionários do Estado, o Estado é um ente amplo. O Estado compreende 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Que então não se descarregue o ódio pelas finanças do Estado, pela frustração econômica, apenas no executivo. Que todos os poderes contribuam de maneira que nós, o poder executivo, seja menos penalizado e especialmente a área de segurança pública. E nela, mais especialmente, os companheiros da Brigada e dos bombeiros, que são verdadeiros anjos do sacrifício, porque a cada dia que saem na incerteza de voltarem para casa, porque oferecem a própria vida deles em defesa da sociedade.
É isso aí. E, Coronel, claro que uma mudança de governo, ela sempre gera muitas expectativas. E quais são essas expectativas que a associação pode destacar? Nós, até como povo, né? Realmente, nós todos somos povo, nós todos participamos do processo eleitoral, escolhendo os candidatos, votando naqueles que nos representassem, que achávamos que melhor nos representariam, e certamente, né, o governador foi eleito por maioria, o governador Eduardo Leite, por maioria dos votos dos gaúchos. Então, a maioria de nós gaúchos escolhemos a plataforma, o projeto de governo dele. Como eu falei em salários, por exemplo, ele disse que num período X, dentro de um ano, deixaria os salários em condições. Então, vários aspectos nós temos algumas demandas efetivamente ao longo do ano. Vamos esperar o movimento do governo, temos que deixar as condições para que o governo se organize, para que o governo conheça a realidade do Estado e depois buscarmos aquilo que é de direito. Por exemplo, nós, como o pessoal da área de segurança, não tem essa reposição salarial como, por exemplo, a inflação, há 4 anos. Então, esses detalhes todos, mas isso no momento certo. Agora nós estamos com total esperança que o governo veja e olhe com atenção e seja um governo efetivamente voltado para as demandas sociais, para as demandas do todo e não para demandas de alguns grupos. Claro, até porque a segurança pública é um pilar muito importante aí para que um governo siga... Sabe, Carol, não é puxando-se, não, absolutamente. Há estudos sociológicos, há autores. Não existe nada numa sociedade organizada sem que se tenha segurança. A segurança é a primeira das razões. Até o instinto de defesa do ser humano é a segurança. Então não adianta ter escola, não adianta ter saúde se não tiver segurança. Escola, educação é fundamental, nós temos que olhar com atenção para melhorar o IDH brasileiro. A saúde também, nós temos que deixar a população brasileira mais rígida, mas para que possa haver tudo isso, para uma criança vai à escola, um pai de aluno possa levar seu filho às aulas, nós temos que ter segurança. Então, segurança é a primeira das demandas dos cidadãos. É verdade. Bom, pensando de forma mais técnica agora, Coronel, como que o senhor avalia essa composição que foi feita no governo na área da segurança? Aí eu vou trazendo aqui delegados, representante agora da Brigada Militar, né, o Coronel Frota, a manutenção do comandante-geral e também o Mariqueda, que também continua no governo. O senhor acredita que isso seja uma boa escolha? Eu acredito, nós todos da área de segurança acreditamos. Me permite eu fazer uma rápida digressão histórica. Nós, em segurança pública dos estados, vivemos um período de exceção, não importa aqui, razões, vivemos um período de exceção e até depois desse período de exceção, havia uma tradição em todos os estados, os governadores escolherem generais para a Secretaria de Segurança. Passado esse período, começaram a escolher promotores. Passado o período dos promotores, policiais federais. Então, pela primeira vez nesse estado, em muitos anos, ou seja, desde o governo Alceu Colares, onde ele acabou com a secretaria, mas antes colocou um coronel da brigada na Secretaria de Segurança Pública, que era o coronel Adão Eliseu, desde lá nós tínhamos pessoas que desconheciam o que é segurança pública, para fazerem exatamente, conduzirem uma pasta de segurança pública. Dessa feita, colocou o delegado Ranolfo, vice-governador eleito. O delegado Ranolfo é um homem de história, de tradição, de 35 anos na polícia, exercendo todos os cargos de delegado, sim, e depois, inclusive, quando ele se aposentou, o delegado Ranolfo foi para a iniciativa privada em Canoas, onde conduziu a Secretaria de Segurança Pública de Canoas com bastante sucesso. Então, um homem experimentado. O coronel Frota é outro profissional, 35 anos de uma carreira dedicada, de estudos. Na brigada, você entra como tenente, como o caso do coronel Frota, entramos tenentes na brigada, aspirantes.
você não sai coronel. Você, ao longo de muitos anos, vai sair coronel isso depois até é interessante para o ouvinte que não tenha o conhecimento da trajetória até chegar no... Nós saímos aspirantes, ficamos aspirantes um período que chama-se de um estágio probatório, onde os mais antigos nos avaliam para ver se nós podemos ser oficiais ou não. Quando saímos oficiais, nós saímos segundo-tenentes, saímos à época segundo-tenentes, né? Fazíamos o que se chamava o juramento ao primeiro posto, aquela de obrigação de lealdade ao Estado. E depois, primeiro-tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel. De certa forma, nós, quando chegamos a coronel, chega-se no mínimo com 30 anos de serviço. Sujeito a todo tipo de enfrentamento com bandido, troca de tiros, vendo como eu tive o desprazer e a tristeza de ver colegas morrerem num enfrentamento com bandidos, chega-se a coronel. Então o coronel Frota se preparou ao longo dessa carreira, tem total condições de exercer. Já o coronel Ikeda, que é o comandante-geral da brigada, coronel Mário Yuko Ikeda, que inclusive vem do governo anterior, pegou nos últimos dias do governo anterior o comando da brigada, é um oficial altamente preparado, é um oficial que nós costumamos dizer em caserna o tropier. O que é o tropier? Até porque as polícias militares, a origem delas de formação é a missão francesa. Então, tropier porque esse homem vem da tropa, ele nunca esteve em nenhuma carreira, digamos, política, à disposição de uma autoridade. Não, ele foi tropier, ele serviu a vida toda em unidades policiais, enfrentando marginais, trocando tiro, enfrentando perigo. Ou seja, vivenciou a realidade de tenente até chegar a coronel. Tem bagagem, tem experiência, tem conhecimento e até por essa razão, como ele chegou ao comando, de ser um profissional e não por lides políticos partidários, ele tem total respeito da corporação, do soldado ao coronel. Então, eu parabenizo o governador, tem que ter grandeza, talvez sofra até pressões, mas colocou no comando da brigada e deixou que continuasse um homem competente. E o coronel Ikeda, convém lembrar, que ele, assumindo o comando da brigada, mudou até algumas táticas de enfrentamento da brigada. Passou a ter estratégia e ações táticas diferentes, como o enfrentamento com esses contínuos assaltos a banco, fazendo vítima a população inocente. Sim, e que teve um crescimento, eu não sei se foi impressão minha, mas não teve um crescimento, mas nesse último, já no final do ano, ele fez aqueles enfrentamentos, né, de igual para igual, desbaratando quadrilhas, eliminando aqueles bandidos, facínoras, que faziam vítima à sociedade inocente. Então, eu parabenizo o governador pelas escolhas que fez na área de segurança pública, não deixando de falar também na delegada Nadine, na chefia de polícia. Ela foi presidente, convivíamos muito, ela presidente da ASDEP, primeiramente, da Associação dos Delegados, uma pessoa capaz, experiente, sensível, para conduzir junto com todo esse pessoal, o staff da segurança pública, a resposta que o cidadão espera, que todos nós esperamos. Enquanto o senhor falava do Ikeda, do coronel, me passou assim, ele vem de outro governo. Isso talvez até do nosso governador, Eduardo Leite, tenha sido uma postura de reconhecer o bom trabalho que vinha sendo desenvolvido. Então, deixou que continuasse. Não, exatamente o que eu disse. Sim, a gente tem que cumprimentar, tem que ter grandeza o governador, né, para essa escolha. E, evidentemente, hoje o coronel Ikeda, assim como toda a área de segurança pública, convém que nós salientamos, né, a brigada, hoje nós temos o que chamamos, que a associação representa os oficiais de nível superior, ou seja, os capitães, que hoje é carreira jurídica. Para ser oficial da brigada hoje, ele tem que ter necessariamente o curso de direito, como é exigido para as carreiras jurídicas, Ministério Público, juiz, delegado. Ele entra com a carreira jurídica, hoje entra como capitão, e são homens que pensam, junto com o comandante, a aplicação da tropa da brigada. Nós temos pouco efetivo, está que ser recompletado efetivo, mas nós conseguimos fazer, a brigada, eu falo da brigada agora, conseguimos fazer a multiplicação dos pães, né? Sim. Colocando soldados em todos os rincões do Rio Grande, embora o nosso efetivo seja precário em razão da população que hoje temos no Rio Grande.
Bom, só para a gente orientar aqui o nosso ouvinte que ligou o rádio agora, eu recebo o coronel Marcos Paulo Beck, ele que agora está à frente como presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Coronel, vamos chamar um rápido intervalo comercial, agora 2 horas e 56 minutos, 30 graus é a temperatura. Isso porque depois eu tenho outras questões para o senhor, especialmente envolvendo uma polêmica desta semana, junto com o nosso presidente Jair Bolsonaro, que então assinou com tanta expectativa sobre a questão da regulamentação de posse de armas. Então, assunto bastante pertinente. Vamos então fazer o nosso intervalinho comercial e já voltamos para debater esse assunto. Eu recebo aqui o coronel Marcos Paulo Beck, ele que agora então assume aí como presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Eu tenho aqui o recado da nossa ouvinte, a Cida. Ela está nos acompanhando e dizendo assim: esses homens nos dão segurança, Deus os abençoe. Obrigada, Cida, ela que está sempre aí acompanhando a programação da Rádio ABC. E eu tenho outro recadinho do Pitágoras. Parabéns, Carol, bela entrevista, aguardando o parecer do coronel sobre o decreto de armas. Então, conforme prometido, esse é o nosso próximo assunto. Só lembrando então aqui, assunto que foi polêmica aí na última terça-feira, dia 15, em cerimônia no Palácio do Planalto. Esse decreto aí que foi assinado pelo nosso presidente Jair Bolsonaro, facilitando a posse de armas. Só que é um assunto que tem que ir com muito cuidado, porque as pessoas acabam banalizando, não conhecia o decreto que existia anteriormente, aí então virou um samba aí do crioulo doido. Mas, para a gente entender um pouquinho, eu já vou questionar então o coronel, nessa área da segurança pública. A maior expectativa então, como eu já falei, foi essa assinatura, que foi uma promessa também de campanha de Jair Bolsonaro, esse decreto, então, regulamentando a posse de armas de fogo no Brasil. Como que o senhor hoje, diante de uma entidade super importante e no sentido da segurança pública, vê essa assinatura desse decreto? Bem, Carol e os ouvintes, na realidade, nós que damos o primeiro embate da segurança pública. Muitos falam em segurança pública. Entretanto, segurança pública, quem faz o primeiro embate na rua são os policiais militares em todo o Brasil. O policial na rua, ele é conselheiro, ele é parteiro, ele é juiz, porque é coisas que ele tem que decidir na hora, e ele realmente é o anjo da guarda da sociedade, porque ele oferece a vida dele em sacrifício, em benefício do todo social. Então nós, a polícia, gostaria que o cidadão nenhum tivesse armas. Como polícia, nós gostaríamos. Mas nisso aí o bandido não poderia ter essa facilidade, essa entrada, essa fronteira permeável, entrando armas e não tendo controle nenhum. Por outro lado, nós temos que olhar, e há muitos casos aí que não chegam à imprensa, de pessoas, proprietários, pequenos proprietários rurais, que são assediados pelos bandidos, família, esposa, filha, violentado, tratados com violência. Porque os bandidos, esses malfeitores, facínoras, sabem que aquele cidadão não tem como esboçar uma reação. Então, nós vamos objetivamente quanto ao decreto que o presidente Bolsonaro assinou. Não vamos discutir, já foram ao Supremo, se ali... Não, a nós cabe cumprir a lei. Mas eu quero esclarecer que nós da Associação dos Oficiais da Brigada, fazemos todos os anos uma enquete, fazemos uma pesquisa popular, e não é nós que a fazemos. Nós contratamos uma empresa chamada Segmento, que é uma empresa do ramo. Quem quiser consultar, ela está aí na internet, no Google. Segmento é o nome da empresa. E se faz várias perguntas no campo da segurança. E por que nós fazemos isso? Fazemos isso, inclusive, para ajudar a orientar o comando, como tentamos no governo passado, a focar com mais propriedade aqueles reclamos da população. Eu vou lhe mostrar aqui, isso é uma pesquisa. Sim. Depois a gente pode lhe mandar uma cópia. Por exemplo, anualmente, já há 2 anos, 60% dos cidadãos gaúchos, em todas as faixas etárias consultados, 60% são favoráveis à liberação de arma.
até para que o ouvinte entenda, e brincando também, um pouco descontraindo, talvez o presidente Bolsonaro, agora presidente Bolsonaro, como candidato, tenha lido essa pesquisa. Por quê? Porque a Associação dos Oficiais, nós temos uma entidade que congrega todas as associações do Brasil. A nossa associação foi a primeira associação do gênero no Brasil. E daí fundamos a FENEM, Federação Nacional dos Militares Estaduais, que hoje tem sede em Brasília. E certamente ele tomou conhecimento da nossa pesquisa. Então, depois disso é que nós ouvimos falar nessa campanha e efetivamente ele assinou esse decreto. Então, o decreto está aí, a população clamava por isso, agora não estou dando meu parecer se é bom ou ruim, ele atendeu os apelos, ele se comprometeu, foi plataforma política dele, então ele atendeu os apelos da população. Coronel, acho que é importante a gente esclarecer também a diferença entre posse e porte, que eu acho que, como eu falei antes, que causou muito burburinho, as pessoas, enfim, não conheciam o decreto como ele era anteriormente, aí se confundem muito, posse e porte de arma. Exatamente, isso é fundamental que as pessoas entendam, né? O que é posse e o que é porte. O porte, quem é que tem porte de arma? Os policiais, efetivamente em serviço, aqueles que fazem a linha de frente de contenção de combate ao crime, tem naturalmente o posse de arma, as Forças Armadas, né? Então, órgãos de polícia, enquanto esse pessoal na ativa estiver. Depois, para esse pessoal, é o mesmo tratamento quanto ao porte dos civis. Então, o porte de arma tem que ter a primeira habilidade, a técnica, o preparo, o perfil psicológico de acordo, se está dentro de uma faixa média de equilíbrio. Então, o porte de arma pode se transitar com a arma dentro de determinadas circunstâncias. O cidadão vai viajar num avião, ele tem que procurar a Polícia Federal, entregar a sua arma e mostrar os documentos da arma, né? Agora, a posse não. Quando eu tenho o que o governo autorizou agora é a posse. A posse, exatamente. A posse é para que eu possua dentro da minha residência uma arma, dentro daqueles critérios que foram autorizados no decreto. Então, ali eu tenho aquela arma. Se eu quiser, quando saio da minha casa e vou para um escritório, eu trabalho num escritório, eu levo a minha arma no carro. Negativo, não pode. A posse é exclusivamente dentro da residência ou do local que ele apontou e que a polícia concordou para que ele comprasse a arma nessas condições. Se ele vai para a praia, então, duplamente, ele não pode levar no carro, nem a casa da praia é a casa que ele tem aqui. Para isso, pode levar? Pode, desde que ele preencha os requisitos, vá lá, assine uma solicitação, explique os motivos e diga que o percurso dele vai ser, digamos, de Novo Hamburgo a Porto Alegre. Se ele for pego nesse percurso de Novo Hamburgo a Porto Alegre, São Sebastião do Caí, ele está fora do percurso e ele e a arma serão recolhidos e as penas da lei. Claro. Então, a posse é exclusivamente num local determinado, normalmente é a casa do indivíduo para a sua defesa, especialmente, como ainda mais falando duplamente, especialmente, mas realmente aquelas pessoas que estão isoladas no interior, então naquela casa eles têm direito a ter também essa arma, mas não transitar com ela. Ou seja, a legalização da posse não quer dizer que agora todo mundo vai sair com uma arma pendurada no cinto, na calça, enfim, ou dentro da bolsa. E esperamos, né, claro, que nós como polícia nos preocupamos com os índices de criminalidade, esperamos que as pessoas tenham exatamente a noção da responsabilidade delas e saber que tem arma para aquilo ali, que a arma não é para resolver um problema de vizinhança, nem uma contenda pessoal. Não, a arma é para defesa exclusivamente em determinadas condições. Caso a use contrário, vai haver agravantes a essa ação de uso da arma. Coronel, o senhor acredita que a liberação, a flexibilização também da posse de arma, ela vem contribuir com a questão da segurança pública? Ou o senhor acha que é muito cedo para falar sobre isso? A pergunta é difícil e, Carol, você me ajuda. Realmente é difícil. Né? Nós temos que fazer uma série de estudos sociopsicológicos, uma série de estudos para ver. Temos que acompanhar os índices de criminalidade para ver. Mas eu acredito que muito do que acontece hoje acontece porque o bandido sabe que não vai ter reação. Então ele invade uma residência,
sabendo que vai fazer vítimas ali e tranquilamente não terá nenhum enfrentamento. Agora ele vai pensar 2 vezes, porque ele não sabe se aquela vítima da sua ação criminosa está ou não armada. Então, talvez, se considerar esse aspecto, nós podemos dizer que os índices de criminalidade vão diminuir. O bandido vai se tornar menos ousado, esperamos. Por outra, não queremos que falte maturidade ao cidadão e por isso que o critério da posse vai ser rígido, que não falte critério para que ele comece a usar indiscriminadamente a arma, que é numa condição específica e determinante. Tá certo. Bom, vamos aguardar então para ver como que vai se comportar essa questão. Coronel, gostaria de questionar também o senhor a questão desse aumento que passa de 5 anos para renovação, passou de 5 para 10. E ouvi bastante críticas em relação a essas pessoas que já possuem a posse de arma, não precisar renovar, que automaticamente passa, então, a autorização para 10 anos. O senhor acredita que isso pode trazer algum problema? Como eu digo, esse decreto, né, é novo. Há algumas coisas, eu vou trazer agora. O presidente, por exemplo, anunciou que a renovação da CNH vai ser dupla, por 10 anos. Eu pergunto, vamos para comparar. É necessário nós a cada 5 anos renovarmos ou aquela renovação é especialmente para engrossar os cofres públicos? Nós temos que ter a real dimensão disso aí. Da mesma forma, a posse de armas. Por exemplo, cidadão, o posse de armas é uma coisa que é difícil, realmente tem que ter muito critério a quem dar o porte de arma. E mesmo aqueles que estão habilitados ao porte de armas, o porte de armas era renovado de 2 em 2 anos, agora é de 3 em 3 anos, né, para aquelas pessoas. Quer dizer, as pessoas vão mudar em 2, 3 anos a condição psicológica ou de equilíbrio que tiveram durante uma vida toda. Então, às vezes, essa dilatação dos prazos pode ser benéfica. Pode ser, mas ainda não dá para dar uma opinião. Aliás, hoje eu dou uma opinião, tá? Que é um estágio entre a dúvida e a certeza. Quando nós tivermos certeza por estudos, por estatísticas, a gente, então, vai emitir um parecer. Legal. Recebo, então, Marcos Paulo Beck, coronel, presidente hoje da Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Coronel, agora, acho que tem mais um assunto que é importante a gente citar, antes de encerrarmos aqui a nossa conversa, que está muita coisa para falar, é a questão de outra promessa do nosso presidente, né, Jair Bolsonaro, a maioridade penal, né, essa diminuição. Como que o senhor vê essa questão, como que a Brigada também, a questão de segurança pública, vê essa questão da diminuição da maioridade penal? É pena que os ouvintes não possam ver, mas a Carol está vendo aqui um trabalho de pesquisa dados empíricos, é importante que eu já ressaltar. citei. Foi uma pesquisa, e repito, pela empresa Segmento. Nós vimos realizando ano a ano essa pesquisa. E a empresa Segmento, por exemplo, nesse aspecto aqui, ela nos aponta redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Universo, nós temos o universo por região que foi feita, a idade das pessoas, o nível, o IDH, qual é o poder aquisitivo. No geral, 90% praticamente, nós podemos dizer, 90% dos cidadãos estão pedindo a redução da maioridade penal dos 18 para os 16 anos. É que o crime organizado, as pessoas quando se fala em crime organizado, é porque realmente o crime foi se organizando até na medida que nós, como sociedade organizada, nos desorganizamos e deixamos que eles avançassem. Então eles veem essas lacunas da lei, né, e botam o menor. Então o menor, às vezes, com 17 anos e 11 meses e 29 dias, é menor. À luz da lei é menor. É menor. Né, tratado por um estatuto de menor. Então ele comete o crime, sabe que não, na realidade não adianta nós, não, o coronel errou, na realidade nós temos pena. Não temos pena, não. Não, vamos ser honestos, o cidadão, como menor, não há, vai para a rua, continua cometendo seus crimes, vai para a maioridade. Então isso aí já reduz um pouco essa audácia dos bandidos em se saber inatingível, impunes. A lei não vai me alcançar. E a sociedade é que está apontando isso, não é nós que estamos dizendo, a sociedade está apontando essa redução.
Eu, como policial, eu não posso me esquecer das minhas origens, né? Sim. Fiz vários cursos, mas eu sou um policial. Então, como policial, eu quero realmente que a sociedade tenha segurança. Para a sociedade ter segurança, nós temos que ter leis que sejam execuíveis, nós não podemos ter leis flexíveis. E dou um exemplo, tá? A imprensa tem repetido esse exemplo, e nós, a sociedade, sofre, nós mais ainda. Nós esmorecemos, a sociedade se desmoraliza a ação da polícia na medida que um policial prende 8, 10, 12, 15, 30 vezes o marginal, leva para o competente registro, as autoridades competentes, e enquanto o policial fica no registro, esse marginal voltou às ruas rindo do policial. Nós temos que ter leis que sejam cumpridas. Nós temos que deixar de ter interpretação benéficas, o politicamente correto, e nos assumir como cidadão. Nós queremos ordem, queremos paz, queremos tranquilidade ou queremos sair à noite com medo? Quem tem filho quer ver os seus filhos ficar com medo até que os seus filhos cheguem em casa? Tenha roubado o telefone, no mínimo isso aí, quando não perde a vida ou não sofre uma legião permanente. Então a sociedade quer segurança. E nós, como parte integrante dessa sociedade, queremos segurança. Queremos sim, precisamos de segurança. Precisamos que as fronteiras dos estados sejam... mas ninguém é responsável, é permeável, eu não tenho efetivo, eu não... Não, alguém tem que controlar isso aí. Há tratados internacionais, tem que controlar a posse a entrada de arma, de droga, uma série de coisas que corrompem a sociedade e que todo mundo fala, acha bonito, faz piada e ninguém faz nada. Não, vamos nos assumir como sociedade organizada, penalizando a quem tem que ser penalizado e deixando que quem contribua, paga impostos, trabalha, o jovem que quer estudar e ter um futuro, que ajude. Então precisamos disso. Como precisamos também, me permita aí, que o governo tenha uma política de emprego, para não termos essa multidão de desesperados, famintos nas ruas aí, sem terem o que buscar, que vai repercutir termo duro. O lixo da sociedade cai nas mãos da polícia ostensiva, da brigada. Então nós precisamos sim retomar essa coisa da ordem no Estado. Tá certo, realmente, e a questão é uma coisa vai levando a outra, né? Tem que se pensar bastante, por exemplo, que nem o senhor comentou, se não tem emprego, essas pessoas também acabam indo para a rua, cometendo crimes, e assim, se não tem educação... É um círculo vicioso. É isso mesmo. Por isso que a questão da segurança, ela se mostra bastante relevante. Eu tenho recado de ouvinte aqui também para o Coronel. Aqui, viu, Carol e Coronel, um policial, aqui porque ela fala... lá da cidade de Natal. Um policial salvou um bebê que se engasgou em pânico. Primeira coisa que a mãe lembrou, ligar para a polícia, e ele a tempo então chegou para salvar a criança, e foi um ato maravilhoso, como o senhor já comentou também. O policial está ali para orientar, para ser enfermeiro, para fazer parto. E eu até me permita fazer um alerta, né? Que muitas vezes a gente convivendo vê que pais, pessoas educadas, mães de família, acham graça que o filho, meu filho com 3 anos, 4 anos, pegou o telefone e deu um trote na polícia. Por amor de Deus, o 190 está ali abarrotado de pessoas que estão dependendo daquilo para salvar vidas. Como citou o caso, muitas vezes uma criança engasgada, e são inúmeros os casos que ali aquele policial vai orientando o que fazer para aquela criança volte à vida. Então, vamos educar também, nos educar os nossos filhos e ver que aquilo que eu estou afirmando, o tempo de segurança salva vidas. É isso mesmo. Educar as crianças, né, Coronel? Porque também é um caso aqui que a ouvinte comentou, realmente, se a pessoa liga, graças a Deus eu nunca precisei do serviço, mas um dia pode ser caso de vida ou morte, questão de minutos. Alguém sempre está precisando. Alguém Na sempre verdade, vai estar precisando. Se você me permitisse, eu gostaria também de fazer lembrar uma coisa até para os ouvintes, e até que citou essa ouvinte lá de Natal, eu vou adiante, vou ao Ceará. Né? Eu hoje, né, por confiança do comando da brigada, eu sou o comandante da Legião Altiva. O que é a Legião Altiva? A Legião Altiva são todos os companheiros de soldado a coronel, aí além da associação, que estão na reserva. O que é a reserva? Ao contrário do cidadão comum, do INSS,
que se aposenta, e se aposenta, se aposenta. Nós não nos aposentamos, nós vamos para a reserva. Como reserva, nós podemos ser convocados a qualquer tempo por serviço ativo. Na brigada nós chamamos pessoal para patrulha escolar, para compor algumas forças especiais aí. E agora no Ceará está o exemplo ali, né? Policiais que estavam na reserva, estavam trabalhando em outras atividades, foram todos compulsados, chamados para se apresentar no quartel, né, e engrossar as fileiras. Por quê? Porque o militar não se aposenta. O militar passa para a reserva. Então, esse exemplo dessa manifestação criminosa que está havendo no Ceará, né, chamou quem é que vai conter esses criminosos? É a Polícia Militar. E aqueles que tinham cumprido seus 35 anos de serviço são chamados. Uma outra coisa também que nós gostamos de lembrar, fala-se muito agora no problema da Previdência, né? Vou Sim. dar o meu caso. Eu estou na reserva e na reserva as categorias, em termos de INSS, não contribuem mais com a aposentadoria. Nós contribuímos do primeiro dia que entramos na atividade pública da Brigada e contribuímos até morrer. Infelizmente, isso aí, com 14% do vencimento, não é 7%. 14% mês a mês do vencimento contribuímos para a Previdência. E não temos o fundo de garantia e uma série de vantagens que tem. Então, para todos tomarem conhecimento na reforma da Previdência, nós queremos não queremos nada além das nossas obrigações e deveres, mas queremos uma Coerência. coerência de tratamento, exatamente. Isso aí é outra pauta que dá para vir para próxima visita do Coronel, porque... Não, será um prazer, um prazer vir, um prazer... É um assunto bastante pertinente. Que nós pudermos responder aos ouvintes, dúvidas, tudo, orientar, nós vamos fazê-lo, conte conosco. Tá certo. Bom, já são 3 horas e 22 minutos, 30 graus é a temperatura, e eu recebo então hoje o Coronel Marcos Paulo Beck, presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, falando aqui um apanhado geral, agora as expectativas com o novo governo, e também ele que assume, está à frente, um dos fundadores da associação, e vai então passar a desenvolver esse trabalho bastante conectado, a gente pode dizer assim, com o governo, já que, né, temos esse trabalho que deve ser desenvolvido de forma conjunta, não tem como dividir não tem como dividir o estado da associação, todo mundo trabalhando de forma aí, junta para melhorar a segurança, que é uma das principais questões aqui do nosso estado. Coronel, gostaria de agradecê-lo por participar aqui do ABC Online. Excelente papo, o tempo passou muito rápido, já se passaram aí quase 60 minutos. Eu gostaria de agradecê-lo mais uma vez e seja sempre bem-vindo aqui nos estúdios da Rádio ABC. Agradecemos a oportunidade e conte conosco sempre que quiser, ou os ouvintes também queiram a nossa presença para elucidar dúvidas, para falarmos da segurança pública. Conte conosco, conte com a Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militares. E me despedindo, um abraço nos ouvintes e um abraço caloroso aos sócios da Associação dos Oficiais da Brigada, aos companheiros bombeiros militares e oficiais da Brigada Militar. E saudando os oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, eu saúdo todas a corporação Bombeiros e Brigada Militar, de soldado a coronel. Esses anjos do sacrifício. Muito obrigado aos senhores da Segurança Pública. Ok, muito bem. Um abraço, então, a todos aí os associados. Também mando meu abraço para todos que estão aqui também nos acompanhando, os ouvintes também aqui da Rádio ABC.